Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso treinamento desta semana. Hoje nós falaremos sobre uma habilidade que vai nos ajudar muito na preparação das nossas lições. Então, o nome da nossa habilidade aqui é usar o propósito da lição no currículo para simplificar a preparação da aula e orientar a seleção de experiências de aprendizado para seus alunos. Então, professores, como isso na verdade vai funcionar? O que que nós temos que fazer para que isso funcione, para que simplifique a nossa preparação da nossa lição? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é ler o propósito da lição que nós vamos ensinar. Então, é a primeira coisa que nós temos que fazer, entender bem qual é o propósito da lição. Depois disso, a segunda parte é ler a lição do currículo, tendo o propósito da lição em mente. E aí nós vamos avaliar como nós vamos utilizar as atividades que vão ajudar o aluno a ele compreender esse propósito. Então, recapitulando, nós precisamos ter o propósito fixo na nossa mente, né? Nós temos que entender bem qual é esse propósito, e daí, ao estudar a lição, nós temos que verificar: opa, o que eu vou usar aqui que vai me ajudar a fixar na mente dos nossos jovens esse propósito, ele entender bem isso. E por último, depois de ler a lição, determinar qual das atividades você sente que ajudará melhor seus alunos a cumprir o propósito da lição. E então fazer dessas atividades a prioridade do que você preparou e do que os alunos vivenciarão na sala de aula. Então, isso é muito importante. Então, quando eu estou preparando, eu vou começar a preparar minha aula, eu preciso entender, o que eu quero ensinar, o que que eu vou alcançar com isso. Depois eu vou ver quais atividades vão ajudar para que ele entenda esse propósito, né? Aí eu decido quais eu vou utilizar e quais talvez eu vou eliminar. Então, nós vamos agora ver um exemplo de como fazer isso. Muito bom, obrigado, irmão Sai, pela introdução. Então, professores, agora eu queria só mostrar na prática para vocês, como um exemplo, é, eu vou colocar o nosso manual aqui na tela, né? E a primeira coisa que eu gostaria de exemplificar para vocês é como a gente pode identificar qual é o propósito da lição, né, que estaremos ensinando, né? Esse aqui é o nosso manual do seminário. Então, aqui nós sempre temos a parte da visão geral. E já na visão geral, a gente tem aqui os propósitos da lição. Por exemplo, em Josué 1, já fala que é aumentar a confiança dos alunos de que o Senhor pode ajudá-los a ter a coragem quando enfrentarem desafios. Então, a primeira coisa, como o irmão Ansai falou, eu já estou aqui identificando na aula da próxima terça-feira o que que eu vou ter como propósito na minha aula, né? O que que eu vou focar. E ali, depois, quando eu estiver, então, fazendo o que o irmão Assai falou, né, de estar examinando a minha aula, eu também vou conseguir identificar ali no primeiro parágrafo o propósito da lição, né? Então, ele se repete aqui. E no nosso manual, então, vem uma série de atividades de aprendizado. E eu posso estar verificando quais dessas atividades mais eu sinto, como professor, que vai ajudar os meus alunos a poderem, então, ter uma compreensão maior, né, em relação ao propósito da aula e poder, assim, aplicar, né? Então, esse aqui é o exemplo. Eu, como professor, faria isso. Primeiramente, olharia qual é o propósito e depois analisaria aqui quais são as atividades propostas para que eu possa então estar aplicando em sala de aula. Excelente, irmão Felipe. Então, professores, para nós finalizarmos esse microtreinamento, eu gostaria de sugerir a todos nós aqui que possamos fazer uma prática. Então, como nós vamos praticar essa habilidade? Tá? Então, aqui dá algumas sugestões. Ó. Vá para o currículo da próxima lição que você precisa preparar. Então, como o irmão Felipe falou, semana que vem, Josué, começando pelo capítulo 1.
Segunda coisa, identifique o propósito da lição no primeiro parágrafo, tá? Então, duas coisas que a gente pode fazer. Nós podemos identificar lá na visão geral, mas também na própria lição já tem esse propósito também no primeiro parágrafo. Eu já vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Terceira coisa, examine as possíveis atividades de aprendizado, tendo em mente o propósito da lição. Então, às vezes a gente está preparando a aula, a gente já vai direto na preparação e perde o foco ou deixa passar o propósito da lição. Então, é isso que nós estamos hoje sugerindo a vocês nesse microtreinamento, que você não perca isso de mente. É algo muito importante você ter durante toda a sua preparação esse propósito da lição em mente. E avalie como você acha que cada atividade ajudará seus alunos a cumprir esse propósito. E por último, decida qual das atividades você acha que melhor ajudará seus alunos a cumprir esse propósito e que será sua prioridade, tá? Então, aqui que eu queria mostrar para vocês, ou em outra lição, por exemplo, a lição da quarta-feira da semana que vem, que é Josué 23, 24. A gente pega aqui no início, ó, no primeiro parágrafo, já tem aqui também o propósito dessa lição. Ó, esta lição pode ajudar os alunos a escolher servir ao Senhor em vez de outras influências. Então, quando você prepara a sua aula, né, aos jovens, tenha esses propósitos em mente, que assim nós vamos ajudá-los a cumprir com o propósito que o Senhor quer, a fim de que eles possam se tornar discípulos por toda a sua vida. Então é isso, professores. Muito obrigado por tudo. Boa semana a todos. Ótimas aulas.